Olá, você já viu os cases de sucesso das empresas em Portugal? Hoje aqui estou para trazer mais um case muito bacana. Olá, pessoal, bem-vindo. Aqui é Thiago Matsumoto, sócio e CMO da Atlantic Hub. E hoje eu estou aqui com Hermes Monteiro, um case muito bacana de vida, não só empresarial, mas foi um case muito bacana da vida, para trazer mesmo desde o entendimento, quando foi o pensamento de ir para Portugal, e até hoje, que já está lá em Portugal. Bem-vindo, Hermes. Obrigado, Thiago. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que você vai estar assistindo esse papo aqui. Muito legal. Obrigado pelo convite, Thiago. Um carinho tremendo com você, com toda a equipe preciosa, com o Benício, com o Edu e com toda a galera, ou melhor, agora, com toda a malta da Atlantic Hub que me deram esse apoio tremendo nessa mudança. Foi incrível. Obrigado pelo convite, poder compartilhar aqui com vocês. Legal, Hermes, eu que agradeço. E até te falo que você é o nosso primeiro convidado aqui para trazer mesmo esse sucesso que é, né, essa jornada sua que você teve desde o primeiro, você que já foi para São Paulo, estava aí no Ceará antes de Portugal, e agora está aí em Portugal, em Carcavelos, né, aí do lado. Hermes, até para começar, se apresenta um pouco, fala da sua carreira, do que é. Se apresenta um pouco aí para o pessoal. Tá bom, obrigado. Gente, Hermes Monteiro é meu nome, você já consegue ver aí na tela. Sou um paulistano que nasci já faz um tempinho, já completei 50 esse ano. E, cara, eu não tinha muita perspectiva do que eu ia fazer na vida, sabe? Vim lá da periferia, para completar os estudos ali foi um desafio no primeiro momento. Até que um dia eu achei um trabalho que eu nem sabia onde era, e era num lugar da Receita Federal relacionado ao comércio exterior, Thiago. Então eu trabalhei nesse lugar que chama Armazém Gerais Colômbia. Eu batia carimbo o dia inteiro, eu carimbava o dia inteiro os documentos de importação, depois eu cuidava dos arquivos. Passando disso, aí eu fui contratado por uma empresa de despacho aduaneiro, mas um dia eu fui parar no Ceará. Eu casei com a Paula, e no primeiro ano que a gente estava casado, as nossas férias, a gente foi para o Ceará e eu vi a inauguração do Porto do Pecém. E quando eu vi aquele porto sendo inaugurado, eu já trabalhava há 9 anos com comércio exterior, nas 2 empresas que eu citei anteriormente, e aí eu visitei o porto, e 6 meses depois eu mudei com a Paulinha. A Paulinha, 1 ano e pouquinho de casados, nós nos mudamos para o Ceará, e essa história durou até o ano passado, o ano de 2023. Lá no Ceará nós somos muito, muito abençoados, nós tivemos 4 filhos, e o escritório que eu fundei, hoje já são 21 anos de atividade, é a Nova Era Consultoria Aduaneira. Nós somos especialistas em comércio exterior, em prestação de serviços para empresas que importam e exportam, né? Despacho aduaneiro, consultoria, frete, esse Paranauê todo aí. Então, essa história começou em São Paulo, passou por Fortaleza e chega em Portugal no último ano. E Deus tem colocado no meu coração, Thiago, que é para escrever um livro que ele vai chamar Subir Degraus. Portugal, para mim, é um degrau a mais que Deus me permitiu subir. Caramba, Hermes. E, poxa, que muito bacana. Já começou logo de São Paulo para ir para o mundo, pelo visto, né? Isso é muito bacana. Da Vila Joaniza para o mundo. Joaniza. Mas por que Portugal? Da onde começou mesmo? Primeiro, eu sei que Portugal, tem vários amigos, vários empresários que sempre tem um ponto de ignição. Me fala aí como foi que você pensou, poxa, eu acho que tenho coisas para minha empresa, para os meus negócios lá, e como é que foi esse primeiro insight aí? Cara, acho que nem todo mundo sabe dessa história. Eu tenho uma colaboradora que hoje ela é minha coordenadora de importação na Nova Era. E um dia ela veio me pedir demissão. Eu sei, por quê, cara? A gente está investindo em você e tal. Não, vou mudar de ramo, vou mudar de segmento. Eu quero ir para tecnologia, não quero mais saber do comércio exterior. E eu disse, mas, meu Deus. Aí comecei a olhar isso e dizia realmente, o mundo precisa de programadores, os salários são mais altos, e começou essa história toda. E eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha e falei, pensa um pouquinho melhor, né? Não sei o que, tentei aquele convencimento, porque ela valia a pena o convencimento e a retenção.
Claro que precisei trazer condições também, né, diferentes de oportunidades de crescimento para ela dentro da nossa empresa. E aí, nesse mesmo período, eu já ocupava a posição de diretor de assuntos aduaneiros da Câmara Portuguesa do Ceará, da Câmara Brasil-Portugal no Ceará. Deixar aqui o abraço para o presidente Raul, para o ex-presidente Eugênio, para o ex-presidente Rômulo, que foram quem me apresentaram e me dão o privilégio de ser diretor lá. E aí tinha uma parceria com o Atlantic Hub, uma parceria onde havia uma proposta para fazer uma missão no maior evento de tecnologia do mundo, que era o Web Summit. Eu, então, juntei os dois assuntos, vi que era Portugal, e falei, eu não conheço Portugal, a família da minha esposa é originária de Portugal, ela tem avó, os avós são portugueses, e eu falei, eu vou lá enxergar isso. Então me inscrevi na missão e vim sem saber absolutamente de nada do que eu ia encontrar. Que ano que era esse? Esse ano foi 2021, logo depois da pandemia. Caramba! E aí eu vim, e tenho que ser franco, que eu fiquei bastante perdido, e só não fiquei mais perdido porque eu não vim só para o Web Summit. Eu vim para a missão Web Summit, aí fez diferença. Por quê? Na missão, a Atlantic preparava um autocarro, um ônibus, e no ônibus você ia conhecendo um, conhecendo o outro, então você não ficava sozinho dentro daquele ambiente de 70 mil pessoas, mas o mais bacana é que antes disso, teve uma apresentação numa universidade, que é a nova SBE de Carcavelos. Já achei o lugar incrível, fantástico, sabe? Eu não me recordava de ter visto a possibilidade de ter uma instituição de ensino daquele jeito. E aí, então, me levaram na Nova, e depois me levaram no prédio da EDP, a gente almoçou ali perto do Cais do Sodré, aí nas happy hour à noite, terça, quarta e quinta, teve o Web Summit, eu enxerguei ali um pouquinho o que era esse mundo da tecnologia, e fiquei alguns dias a mais, Thiago. E aí uma coisa incrível aconteceu, porque eu conheci durante a missão Web Summit um cearense que eu não conhecia em Fortaleza, que é o André, do Elefante Coworking. E aí o André é super coach, né? É um cabeludão, um barbudão, todo tatuado, um cara incrível, gestor de comunidade lá na empresa que ele é sócio, junto com o Igor. E aí ele falou, vamos dar uns rolês diferentes? Eu falei, que rolê, velho? Eu quero ir no jogo do Benfica. Ele falou, não, vamos numas igrejas, vamos num museus. E eu não tinha essa pegada, sabe? Eu vim da periferia, eu não sabia o que era isso. Essa é uma realidade. E aí eu fiquei 3 dias com o André, cara, e a gente deu rolê para tudo que foi lado. Foi para Sintra, a gente foi nas igrejas ali no meio perto da Praça do Comércio, e a gente teve uma amizade tão legal. E eu conseguia ver em Portugal uma outra coisa, que é um pouco da cultura. Eu pude ter acesso a um pouco de história, o qual abriu uma nova janela, né? Eu tenho 4 filhos e falei, cara, a gente só vive aquela realidade do Brasil. E aí instigou o negócio. Será que a família não topa uma experiência por aqui? Minha filha estava para entrar na universidade. E essa história toda, então, como você me perguntou, por que Portugal? Porque eu precisei aprender tecnologia, ouvi da missão Web Summit, vi e tive uma experiência incrível, onde eu fui acolhido e para mim foi mostrado muitos aspectos. É como um quebra-cabeça, e cada hora a Atlantic me entregava assim, uma pecinha do quebra-cabeça. E aí depois eu olhei assim, ao sair e voltar para casa, eu falei, olha, é possível a gente vir fazer uma experiência de morar aqui. Vamos estudar sobre isso. Isso foi em 2021, e o plano se realizou em agosto e setembro de 2023, quase 2 anos depois, a gente conseguiu trazer isso, e faz 1 ano que a gente já está aqui. Caramba! E você falou da família, acho que isso é uma das principais decisões, né? E até erros que a gente fala até para os empresários, porque muitas vezes a internacionalização é um projeto de vida, não só da empresa, claro, muitos que internacionaliza é da empresa, mas tem muitos casos que é projeto de vida. E a gente já viu alguns casos que o empresário leva a empresa, mas não combina muito bem com a família. Já vi histórias que, poxa, a empresa até tinha um certo sucesso, mas a família não estava muito bem lá aí em Portugal. Me fala um pouco como é que foi combinar com a família. Até o Benício, meu sócio da Atlantic Hub, tem um artigo muito bom no nosso blog da Atlantic Hub, falando, você já combinou com a sua família a sua internacionalização para Portugal? Me fala que acho que esse é um ponto muito importante, Hermes. Olha só, ainda na missão, num desses 3 dias com o André,
Não, o André foi embora num dia, eu fiquei um dia sozinho. E aí eu vim para Baía de Cascais e passei um pôr do sol sentado ali vendo aquilo rolar. Poxa, que dia ruim, hein? Naquele lugar eu mandei uma mensagem para minha esposa e falei, olha, a gente vai voltar aqui e se for da vontade de Deus, nós vamos estar morando aqui perto. Rapaz, você não sabe, aí eu voltei, mostrei tudo para a família e decidimos fazer uma viagem para conhecer Portugal enquanto família. São 4 filhos, os pequenos não dava, mas a gente escolheu e trouxe os adolescentes, a Ana e o Felipe. Então nós passamos 10 dias em Portugal no mês de abril de 2022. E ali a gente começou a ver, o Felipe ainda, né, estava ali com 15 anos, à época, eu acho 16 anos, ele não deu muita opinião, mas a Ana, eu lembro de um detalhe, a Ana no final da viagem, Thiago, ela falou assim, eu quero morar aqui, sabe por quê? O meu cabelo com essa água tá maravilhoso. É verdade. Porque É verdade. a gente morando em Fortaleza é muito sol e o cabelo é muito prejudicado. E aqui a gente veio na primavera, né? Em abril, ela amou, mas muito mais que isso, a Paulinha ficou encantada com o lugar e a gente começou a perceber que havia, a Ana queria fazer Universidade de Relações Internacionais e não havia esse curso em Fortaleza. De qualquer forma, a Ana ia ter que mudar para algum lugar para fazer o curso dela. Aí ela foi fazer as pesquisas, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Lisboa. Opa! E Olha aí, só. então, mais uma pecinha que se encaixou. Nós temos 2 amigos em Fortaleza. A Karina Frota, que é a presidente do Comitê de Relações Internacionais e do Centro Internacional de Negócios, ela é gerente dentro da FIEC, que fez formação na Universidade de Lisboa em Relações Internacionais, acho que uma pós-graduação, um mestrado, alguma coisa assim. E o nosso amigo, também o Igor, ele é pós-doc, também estudado aqui, e aí levei essa ideia para eles ligaram para a Ana, a conselheira falou, é ótima, pode ir, e aí então todo mundo em sintonia, a gente combinou para vir, tenho que ser franco que no começo houve aquele processo de adaptação, mudamos de uma casa grande para um apartamento pequeno, tínhamos secretária em casa que nos ajudava, hoje a gente já tem uma vida um pouco diferente, é a gente mesmo que cuida, mas está todo mundo entrosado, a Ana já está indo para o seu 2º ano de faculdade, o Felipe, muito esportista, está jogando o circuito internacional de beach tênis, tem quadras de beach tênis na praia aqui perto de casa, ele já está ranqueado aí entre os 800 do mundo, então é uma coisa muito bacana, os pequenos estão se desenvolvendo, o Rafa já foi para uma escola secundária, a Paulinha também tem amado, fizemos amigos aqui, estamos amando essa experiência de Portugal, amando realmente, a cada dia as pecinhas se encaixam melhor. Que legal. E nessa jornada, porque você foi muito rápido, né? De 2021 a 2023 já estava morando, já estava com os negócios aí. Você sentiu alguma dificuldade, desafios nesse período? Porque também não era algo antes que eu percebi que antes de 2021, antes da missão, você nem imaginava que ia para Portugal. Então a sua decisão foi exatamente um momento até divino, assim, digamos assim, de poxa, Portugal é o caminho. Mas os desafios, qual foi os perrengues também, acho que sempre tem. Como é que foi essa parte? Tem algumas conjunturas importantes. A gente havia mudado uma vez, né, de São Paulo para Fortaleza, mas éramos só eu e a Paulinha, e agora eram com 4 crianças. Mas a gente fez um bom planejamento, e eu volto a repetir. Eu falo isso para vocês pessoalmente, tenho falado para o Eduardo aqui. O papel da Atlântica foi fundamental e me deu. Se não deu tudo, que ninguém nunca se tem tudo, mas 90% do que eu precisava saber e os outros 10 que eu estou descobrindo, a Atlantic me apoiou em tudo. Não porque a Atlantic me olha apenas como um possível cliente, como um possível recurso entrando em caixa. Fica claro que a missão de cada um dos fundadores, das pessoas que estão fazendo parte do time da Atlantic, é realmente ver sucesso num processo de internacionalização, de mudança, que, como você falou, uma empresa só se internacionaliza se tiver pessoas por trás de tudo isso. E nós somos as pessoas, o nosso case é um case de pessoas e o negócio se adapta a isso. Mas voltando, então, para os desafios, tem que ser primeiro de tudo que era convencimento de todo mundo. A minha mãe ficou em Fortaleza, o pai da Paula ficou em Fortaleza. A gente tinha que decidir
E de trabalho, como que a gente vai fazer recurso? A gente tem recurso no Brasil para custear a nossa vida aqui? Tem, mas vamos ficar dependendo de oscilação? O euro já teve 5,30, já teve 6,30, e aí, como é que faz isso? Então a gente teve o desafio de decidir como fazer o negócio encaixar nessa pluralidade de atividades que eu tenho. Eu sou Master Coach formado, eu tenho premiação como palestrante mundial, eu sou orientador de carreira, eu tenho gestão comercial como formação, 30 anos de experiência com Comex, 21 como empreendedor, e a gente, esse mundo de opções era um desafio chamado, o que eu vou fazer para não me perder em tudo isso também? Esse foi um processo interessante. O segundo poderia ser moradia, e nós tivemos um pouco de dificuldade de moradia, porque Portugal tem sido muito procurado. Mas eu posso dizer para você, e você conhece a minha fé, eu creio que Deus, ele prometeu que ia cuidar de todas as coisas. Nós conhecemos uma pessoa, através de um amigo, que tem um apartamento colado na Nova SBE, que foi o lugar que eu vim primeiro. Primeiro lugar da missão foi na Nova SBE, primeiro lugar. E eu já fiquei encantado com aquilo. Eu moro a 20 metros do campus. A passos. Dá a pé. O lixo, a coleta de lixo da universidade é a mesma que a minha, pra você ter uma ideia de quão perto é. Então, dentro desse processo, a gente encontrou e conheceu essa pessoa através de um amigo que trouxe um apartamento onde eles viviam com 4 filhos, sendo uma menina e 3 meninos, exatamente o que a gente tem. Nos alugaram um apartamento com tudo que você possa imaginar. Tudo. Talheres, bicicleta, skate, toalha, garfo, saca-roupa, tudo. A casa estava montada, era chegar e entrar. Mas aí depois teve o começo, que foi tirar os documentos, aí o processo de entender... mesmo apoiado, do outro lado tem um órgão governamental e essa cultura, né? Então, primeiro você tira o NIF, depois você tira o NIS, aí você se cadastra no utente, aí você volta, vai na escola, então vai na junta de freguesia. Então, esses 3 primeiros meses a gente teve que enfrentar um pouco dessa burocracia pelo documento. Mas hoje, um ano depois, eu posso dizer para você, não perdemos nada, porque um dia não tinha o documento X, Y ou Z, estamos todos na escola, estamos todos muito bem encaixados, e também com documentação, temos atendimento de serviço de saúde público, os meninos estudam em escola pública, muito bem atendidos, estamos super felizes mesmo, né? E aí, a saudade a gente conseguiu matar, porque minha mãe veio, já estamos trazendo o pai da Paulinha, muitos amigos já estiveram aqui com a gente, então esse poderia ser outro desafio que Deus também nos ajudou a vencer. Pô, que bacana. E me fala uma coisa, Hermes, como é que você que saiu, já está 1 ano aí, né, do Brasil para Portugal, como é que é o ambiente de negócio aí? Fala para os empresários que estão aqui no Brasil, que estão querendo ir para Portugal, como é que é o ambiente de negócio mesmo para um brasileiro, para a sua empresa, para os seus negócios, como que Portugal te acolhe, falando bem na parte de negócios? Eu gosto de usar algumas parábolas, e eu quero contar uma bem rapidinho, que não é uma parábola, mas é uma história. Aqui perto de casa tem a Marina de Oeiras, e ali é um lugar de pescaria. Então tem rochedos, pedras, assim, que foram formadas para fazer a marina, e é uma distância X de onde passam o barco, as pessoas podem pescar. E eu gosto de lá porque eu tenho a visão toda da entrada do Tejo, eu vejo a ponte, eu vejo o mar, eu vejo a Costa da Caparica do outro lado, os barcos todos ali. E aí o cara tava pescando e meu filho, o Felipe, me perguntou, pai, vamos pescar um dia? Eu falei, cara, mas eu não sei pescar, velho. Eu pescava com meu pai, mas meu pai fazia uma massinha de milho, era aquelas varinhas de bambu, né? Ali não tinha carretilha, não tinha nada disso. E aí eu fui, tinha um cara pescando e eu fui lá perguntar, ei, por que vocês não estão com a vara jogada aqui, ó? Olha o monte de peixe que tem ali. Aí ele falou assim, não, a gente não pega esse peixe aí, não. Esse peixe é traíra, é difícil, ele rouba muito a isca e não tem muito valor, não. A gente tá querendo pescar uns que passam aqui, ó, na maré. Tá vendo essa correnteza? Aí eu disse, e como é que funciona se meu filho um dia quiser vir pescar? Quanto ele gasta e tal? Ele falou, ó, vai gastar uns 100 euros para comprar vara lá na Decathlon, kit básico, mas posso dizer para você que não adianta ele ir lá e jogar aqui o anzol, botar mais que ele não vai pescar, não. Aí eu fiquei olhando, por quê? Ele falou, depende do dia, depende da maré, depende da hora, depende do tipo de peixe, tem que trazer linha diferente,
anzol diferente, isca diferente. Só uns comem só isca viva, outros podem comer isca morta, e aí ficou aquela história. E o paralelo que veio para mim é que o ambiente de negócios em Portugal, como em qualquer nação que a gente não conhece, é um ambiente de negócios que eu posso ir melhor se eu tiver alguém que já conhece me auxiliando. Na minha formação em coach, tem gente que não gosta dessa palavra, né? E eu posso dizer para você que, para mim, o coach ajudou demais, demais. A minha formação em coach me fez uma outra pessoa, me fez entender algumas coisas, e tem ferramenta que ajuda muito. E aí eu percebi, o cara do meu lado ali, ele conseguia me ajudar. Um coach na atividade física, um personal trainer, um nutrólogo, são pessoas que estudaram para resolver algumas questões e elas estão à disposição no mercado. E a internacionalização para Portugal, fica claro que não adianta eu ter um produto que eu acho que ele é bom, não adianta eu ter uma grana e dizer assim, eu vou botar essa grana lá e ele vai fazer acontecer. Não adianta simplesmente você ter um parceiro que diz que vai vender o seu produto. É uma série de peças também e eu volto para o quebra-cabeça. Tem que entender, do mesmo jeito para pescar, o processo de internacionalização é isso. Então, é um mercado de 10 milhões de pessoas, é uma economia que, quando olhada para a Europa, a gente tem que ser muito franco, que ela tem ali as suas limitações, mas é uma economia em euro e está dentro de um mercado comum, que é a Europa, que aí pula para 500 milhões de habitantes. Verdade. Então, Portugal, e eu sempre ouço na Atlântica, enquanto cliente ouvindo, Portugal é a porta de entrada da sua internacionalização para um mercado europeu, para um mercado comum de 500 milhões de pessoas. Então, eu penso que se tiver alguém dando a mão, vai quebrar menos a cara do que vir na aventura, sabe? Era eu jogando a minhocazinha ali no mar, querendo pegar um peixe, voltando desiludido para casa todo dia. Mas se eu colar... E eles disseram assim, ó, compra os produtos certos e vem aqui ficar do nosso lado. A gente vai ensinar você como é que faz. Olha só que legal. E com certeza eram portugueses, né? Esses Eram, claro. Mas aí eu vou fazer uma pergunta que acho que muitos brasileiros fazem. Como é que é a relação, e não vou trazer a palavra preconceito, porque eu acho que não é aqui. Como é que é a relação entre portugueses e brasileiro, e bem pensando em negócios? Como é que é essa receptividade, essa relação? Porque a própria pescaria, ele já ensinou algo. E para você, como é que é esse sentimento? Eu não percebi em nenhum momento preconceito. Essa palavra na minha vida não existiu. Que legal. Mas eu penso que isso tem um pouco a ver com a minha forma de conduzir também os meus contatos, né? O que a gente precisa entender é que tem gente no mundo inteiro de tudo que é tipo. Tem gente que é mais fechada, tem gente que é mais extrovertida. Nós, como latino-americanos, somos muito mais extrovertidos, muito mais dados, muito mais de toque. Mas nós precisamos entender que muitas vezes a gente pode ser visto de uma maneira equivocada. Então, a primeira coisa a primeira peneira que nós precisamos quebrar é a peneira do ganhar a confiança. E para ganhar a confiança, ficar claro e evidente, em experiências que eu já tive aqui, que se ganha a confiança muito mais rápido quando alguém que já é conhecido te apresenta. O QI, né? É outra coisa. E não que isso seja algo pejorativo ou que seja, né? Não, é só por lobby. Não, é porque, peraí, nós viemos de fora, tem gente que vem aqui para aprontar, sabe, de todos os lugares do mundo, como vai gente de todos os lugares do mundo para o Brasil para aprontar. E aí, numa cultura onde o ser mais fechado é algo característico, faz todo sentido, cara. Eu vou abrir a porta da minha casa para alguém que veio aqui, contou uma história, disse ter um produto, um negócio, uma sociedade. Não. Se nós entendemos e obedecemos esse passo a passo, eu acho que até no Brasil nós poderíamos ser um pouquinho mais parecidos com ele, a gente também evitaria muitas dores de cabeça. Mais uma vez, eu vejo o trabalho que a Atlântica tal, porque ela está aqui há 8 anos, tem uma figura super renomada e reconhecida, que é o Eduardo por aqui, o Benício, todas as vezes que o Benício, eu participei esse dia de uma palestra que o Benício fez, rapaz, depois que o Benício fala, todo mundo fica assim, dizendo assim, meu Deus, passar 1 hora com esse homem ouvindo já é desse jeito, imagina passar 5 dias numa missão, como foi, e foi assim comigo. Cada dia eu queria ficar perto de vocês para aprender um pouco mais. Pô, que show, Hermes. Hermes, eu queria que você trouxesse aqui as palavras finais, né, para os empresários, para participar da missão, né, até que acho que pelo que eu percebi, para você foi um catalisador.
e os passos, né? Acho que fazer um fechamento aí de como de como vê e como faz para te encontrar aí quando for para Portugal. Muito bem, olha só. Atlantic, quando ela me abraçou na missão, no ano seguinte eu vim para perceber se a gente podia criar sinergia. Uma coisa que eu ouvia na primeira vez na missão, que eu tive no ônibus que eu pegava, e quem estava ali assumindo o microfone, às vezes você, Thiago, às vezes o Benício, às vezes o Edu, era assim: quem sabe o seu sócio está sentado aí do teu lado, né? Ou quem sabe um parceiro de negócio está sentado aí do teu lado. E aí eu mirei no Eduardo, no Benício e no Thiago e disse assim: quem sabe esses caras não podem ser meus parceiros. Por quê? Porque a Atlantic tem um trabalho sério de consultoria para internacionalização e eu tenho uma experiência com comércio exterior de 30 anos. Eu tenho um negócio no Brasil que roda há 21 anos com isso. Então, nesse approach, e aí a Atlantic é uma empresa luso-brasileira, mas tem algumas características de cada um, me mostraram: você precisa, vem para perto, mostra o que você realmente pode fazer, o que você sabe fazer, e aí a gente, quem sabe, assina um termo de parceria e tal. Então, hoje eu sou parceiro da Atlantic. Quando a Atlantic tem projetos que precisam da minha expertise de comércio exterior, eles me acionam. Mas muito mais que isso, eu trabalho e ainda faço a gestão à distância do meu escritório no Brasil. A Marcilene, minha sócia, toca por lá, mas eu estou dentro do Atlantic Station, que é também pensado para quê? Uma empresa brasileira vem para cá, participa da missão, faz um estudo de mercado, que quer que seja, contrata um serviço da Atlantic, e depois tem espaço físico, onde a empresa pode colocar o seu endereço, pode colocar ali também uma mesa, alugar uma sala, está envolvido no ecossistema. Atlantic Station é um ser vivo, orgânico. O tempo todo está acontecendo alguma coisa. Essa semana teve 12 estudantes de um barco que passa o mundo 6 meses mostrando experiências de negócios para esses caras. Na outra teve pessoas de empresas do setor de finanças, falando sobre finanças, de investimento, de aposentadoria, de contabilidade. Tem ali pelo menos mais 25 empresas que estão lá dentro. Então, eu estou lá dentro desse jeito. Então, se eu posso falar para você, quer internacionalizar o seu negócio, a primeira coisa é: não acredite em historinha. Sabe, aquilo que falam que é fácil para você. Eu pude, nesse primeiro ano, apoiar um dos projetos que a Atlantic tem, que envolve importação e exportação de dermocosmético para cá, que já vinha de uma experiência com outra empresa contratada para fazer essa gestão de importação, exportação, gestão comercial, estudo de mercado, approach com empresas portuguesas. Veio de outra empresa e não funcionou. Em 7 meses de projeto, teve mais de 50 leads acessados, né? Já teve mais de 30 notas fiscais de venda em 6 meses de operação. Então, conselho o mercado existe, mas é necessário que você se permita a estudar esse mercado. Atlantic Hub, na minha opinião, é um parceiro mais do que aprovado para ajudar empreendedores brasileiros que queiram fazer isso. E muito mais que isso, você que segue aí as informações, conhece o blog, o site, tudo que a Atlantic faz. Eu não preciso ficar aqui chovendo no molhado, testemunho e valido, mas tem muito mais gente que também já foi abençoada e alcançada por eles. Então, dentro desse processo faça esse estudo, confie no que especialistas de internacionalização estão dizendo, verifique quem eles já ajudaram, qual é a missão, o propósito, dê um passinho de cada vez. Tem que ter um pouco de grana. Você não tem grana? É complicado internacionalizar sem dinheiro. Essa é uma realidade. Isso precisa ser um plano estratégico seu. Não pode ser apenas algo assim: eu acho que vai dar certo. A possibilidade no acho, ela fica mais difícil. Eu também já ouvi, para encerrar, Atlantic dizendo mais não do que sim para empresas que queriam internacionalizar, porque se percebeu durante todos os estudos que foram feitos que lá na frente não dava sustentação. Eu acho que essa verdade, ela faz com que o empresário fique muito mais seguro para agir ou para não agir. Se for para agir, o melhor lugar para estar é junto com esse time, com essa malta que é incrível do Atlantic Hub. E eu vou falar isso quantas vezes for necessário, para quem for necessário, porque a minha vida, se eu estou aqui e se eu subir degraus, Atlantic Hub fez pezinho, sabe? Me ajudou, me carregou por um tempo, deu a mão e me ajudou a subir mais um degrau na minha vida. E por isso minha gratidão por vocês.
Pô, Hermes, que palavras fantásticas, viu? Eu só tenho a agradecer por você ser um parceiro tão ótimo de apoiar e ser cliente que a gente ajudou, e hoje é um parceiro, parceiraço, está. E acho que é o principal, que você também faz parte dessa jornada de ajudar empresários brasileiros para levar suas operações para Portugal e conquistar o mundo a partir da Europa. Então, obrigado por você fazer parte aí dessa rede de parceiros. Falou da missão, falou do Atlantic Station, até aqui nos comentários a gente vai tá os sites e tudo isso. E agradecer a você que está nos assistindo. Se gostou, comentem aqui, falem sobre. Se quiser falar com o Hermes, só falar aqui no chat. Eu gostaria de agradecer. E se vocês gostaram desse vídeo, dê o seu like, comente lá embaixo, que a gente vai ter o próximo aí, os cases de sucessos em Portugal. Obrigado, pessoal. Até mais, até a próxima.